Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou fazer a correção da lista de exercício de Cálculos Químicos 2, que eu postei na semana 7 lá na plataforma, tá? Então acompanhe aí a correção. São 7 exercícios, fique bem atento. Então vamos lá. Primeiro, exercício número 1. O exercício número 1 nos diz o seguinte: a população aproximada da Terra é de 8 bilhões de pessoas. Você já mudou um pouquinho, né? Mas ok. Quantos mols de pessoas habitam na Terra? Então, o que o exercício 1 nos dá? Nos dá uma informação de quantidade numérica, que é a quantidade de pessoas que habitam na Terra, 8 bilhões, e quer saber, em cima desses 8 bilhões, quanto que isso representa em mol. Lembra que quando eu falei para vocês sobre mol, o mol ele tem uma quantidade dentro dele, uma quantidade numérica, que é referente a um número bem grande, que é um número de Avogadro, que é dado em relação à quantidade de coisas, unidades, independente do que seja. Normalmente utilizamos na química para contagem de moléculas, átomos, íons, elétrons, prótons, mas isso pode ser aplicado também em cálculos de outros objetos, coisas ou até mesmo pessoas, que é o caso. Então, observe, vamos anotar os dados. Então, o exercício nos diz que na Terra tem 8 bilhões de pessoas. Então, o número de pessoas, que eu vou chamar de NP, é igual a 8 bilhões. Tudo bem? Bom, aqui eu escrevi meio que por extenso, né? O valor, eu misturei aqui o número com o termo em extenso de bilhões. Então, vamos transformar isso num número de fato. 8 bilhões é o 8 seguido de 9 zeros. Então, isso aqui é igual a 8. Esse aí é o nosso 8 bilhões. E como a gente sabe que os cálculos que a gente vai fazer a partir de agora envolvem números que são muito grandes ou números muito pequenos, eu já sei que provavelmente eu vou ter que lidar com notação científica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 8 bilhões aqui e fazer essa representação em notação científica. Só lembrando aí como é que funciona? Ignora os zeros, repete aquilo que não é zero. 8. Vírgula zero, né? Porque isso aqui tem que ser um número decimal, tudo bem? Agora eu coloco vezes 10, porque é potência de 10 na nossa notação científica. E aí a gente tem que descobrir qual é o expoente. Como que a gente vai descobrir isso? Vamos lá no número original e aí a gente vai contar quantas casas a vírgula andou de onde a gente colocou, porque a gente colocou aqui, né? Até onde ela realmente está. Nesse caso aqui, do 8 bilhões, que é um número inteiro, a vírgula está aqui no final. Então, você vai contar daqui até aqui. Observe, vamos contar aqui com canetão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 8 bilhões é a mesma coisa em notação científica que 8 vezes 10 elevado a 9. Beleza? Então, gente, isso aqui é a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que isso, que é o número de pessoas que tem na Terra. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular quanto que isso aqui representa em número de mol, né? Para isso, a gente precisa de uma informação muito importante, que é essa daqui, ó, que vocês nunca, nunca, nunca podem esquecer. 1 mol tem quantas unidades lá dentro? É aquele valor lá, 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Tudo bem? E aí, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a informação que o exercício nos deu, que é a quantidade de pessoas na Terra, e com essa informação a gente vai montar uma regra de 3 para poder descobrir quanto que isso representa em mol, tá? A primeira parte da nossa regra de 3, a primeira relação, tá aqui já, ó. 1 mol
igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23. É só você fazer isso aqui, ó. 1 mol está para 6,02 vezes 10 elevado a 23. Como no caso aqui a gente está falando de quantidade de pessoas, eu sei que se eu quiser 1 mol de pessoas, eu vou precisar de 6,02 vezes 10 elevado a 23 pessoas. Tudo bem? Agora, eis a questão. O que a gente quer saber é quantos mols, que é o que o exercício nos pergunta. Então, ó, o x vem aqui. Quantos mols eu vou ter se eu tiver 8 bilhões de pessoas? Prontinho. Tá aí a nossa regra de 3 montada. Agora a gente vai aplicar aquela propriedade fundamental das proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, que na prática é multiplica cruzado. Multiplicando cruzado, a gente vai ter o seguinte. 1 mol vezes tudo isso aqui, então vai ficar 1 mol vezes 8,0 vezes 10 elevado a 9 pessoas. Então, a primeira parte foi isso vezes isso. Igual a, agora isso vezes isso. X vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 pessoas. Deixa eu colocar um pontinho no lugar desse vezes aqui para não confundir com o x. Pronto. O que a gente pode observar? Aqui a gente tem uma equação matemática com as unidades, né? Aqui a gente tem a igualdade. Do lado esquerdo da igualdade, quais são as unidades que a gente tem? Mol e pessoas, né? E do lado direito da igualdade, qual a unidade que a gente tem? Pessoas. Ora, eu tenho pessoas do lado de cá, pessoas do lado de cá. Corta. Qual a unidade que sobrou? Mol. Mol é a unidade que sobrou. E tem que sobrar mesmo, porque vai ser a unidade da nossa resposta final. Uma vez que o x aqui, ó, tá embaixo de mol. Aí agora a gente vai fazer as multiplicações necessárias aqui. 1 vezes qualquer coisa é igual a qualquer coisa. Aí eu venho e repito o mol aqui, porque a unidade não pode sumir, né? Ó, tá aí, repete. Isso vai ser igual a x vezes qualquer coisa é a mesma coisa que qualquer coisa x, né? A ordem dos fatores não altera aí o nosso produto. Beleza. Observe aqui a nossa equação. O que a gente quer encontrar aqui é o valor de x. Então, vou fazer o seguinte, para ficar, né, daquele jeito que a gente gosta, eu vou trazer isso aqui que está do lado direito para o lado esquerdo, e isso aqui que está do esquerdo eu vou jogar lá para o lado direito. Eu vou inverter aqui a nossa equação. Não muda nada, porque isso aqui é uma igualdade. Então, vai ficar assim, ó, 6,02 vezes 10 elevado a 23, x, igual a 8 vezes 10 elevado a 9 e um molzinho aqui. Beleza? Fiz isso, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar esse carinha aqui. Eu tenho que deixar o x sozinho. O que o x está fazendo aqui com esse troço todo? Ele está multiplicando. Então, eu vou ter que pegar tudo isso aqui que está acompanhando o x e vou colocar um lado, o outro lado. De que forma? Dividindo. Isso eu já expliquei para vocês também na aula de PD, quando a gente aborda a matemática. Por que passa dividindo, por que passa multiplicando? Na verdade, a gente está dividindo os dois lados da equação por um mesmo fator, tá? Então, vai ficar assim, ó. X é igual a, repete isso que está desse lado, 8 vezes 10 a nona e o mol. E o 6,02 vezes 10 elevado a 23 vai passar dividindo. Então, vai passar aqui, ó. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Agora, para você encontrar o valor de x, basta você fazer essa divisão, que é uma divisão de potência, gente. E aí a gente tem que lembrar como que vai acontecer essa divisão.
Eu já expliquei para vocês o seguinte, deixa eu reescrever isso daqui. Essa divisão ela pode ser reescrita da seguinte forma. 8 dividido por 6,02. Isso aqui eu vou multiplicar por 10 elevado a nona, dividido por 10 elevado a 23. E bota aqui a unidade no final. Gente, o que eu fiz? Eu separei aquela divisão em duas frações. Isso é possível, né? Propriedade de fração também. E aí, gente, o que a gente vai fazer? A gente divide a parte decimal pela parte decimal e divide depois as potências que têm a mesma base. E aí você vai aplicar propriedade de potência, tá? Então, a primeira coisa é o 8 dividido por 6,2. Aí você pode utilizar uma calculadora ou fazer o cálculo ali na mão mesmo, tá? 8 dividido por 6,02 vai dar aproximadamente 1,33. Já vou colocar arredondado, tá? Então, ó, o x é igual a 1,33. Esse resultado é proveniente dessa razão aqui, dessa divisão. Multiplico, agora eu tenho que fazer essa outra divisão, que é divisão de potência. E aí você vai aplicar aquela propriedade de potência. Quando você tem a mesma base, que é o caso aqui, 10 e 10, você mantém a base e faz o que com os expoentes, já que é uma divisão? Subtrai os expoentes. Então vai ficar assim, ó, 9, que é o de cima, menos 23, que é o de baixo. Tudo bem? E aí, quanto que vai dar o seu x? Seu x vai ser 1,33 vezes 10 elevado a 9 menos 23. Você já sabe que isso é negativo, porque o número maior está com sinal negativo. Agora é só você fazer essa subtração normal aqui. 23 menos 9 vai dar 17, né? Não, 17. 23 menos 9 vai dar 14. 14. Então, aqui vai dar 14. E qual é a unidade de medida? Mol. Tá aqui o resultado da primeira questão. A quantidade de pessoas que existe na Terra é uma quantidade bem pequenininha em mol. Ou seja, 1,33 vezes 10 elevado a menos 14. Se você tirar isso aqui da notação científica, vai ser 0,0000, um monte de zero, mol. Tudo bem? Então, tá aí o nosso primeiro exercício. Pessoal, vamos agora para a questão número 2. A questão número 2 parece ser muito difícil, mas ela não é. O problema é que ela envolve muito cálculo, principalmente para quem tem um pouco de dificuldade em matemática, tem que ser passo a passo, não dá para fazer diretão, senão a pessoa não entende, né? Então, presta atenção na questão número 2. Se todas as pessoas da Terra, as 8 bilhões de pessoas, fossem contadoras de ervilhas, quanto tempo levaria a população inteira do planeta para contar 1 mol de ervilhas à velocidade de 1 ervilha por segundo, trabalhando 24 horas por dia, 365 dias no ano. Então, a gente tem que saber quanto tempo essas 8 bilhões de pessoas vão levar para fazer a contagem de 1 mol de ervilha. Todas essas pessoas juntas ao mesmo tempo, contando sempre 1 ervilha por segundo, né? E aí, a gente vai calcular esse tempo em anos. A gente vai transformando para vocês terem uma noção do tempo que levaria, certo? Então, vamos lá. Questão número 2, tá? Primeira coisa, como sempre, vou anotar aqui o nosso número de pessoas, para não esquecer. E aí, vindo lá da questão anterior, a gente já sabe que vai ter que trabalhar com notação científica mesmo. Nós temos aí, ó, 8 bilhões de pessoas. Esse é o nosso número de pessoas, tranquilo? E aí, o próximo passo é observar o que a gente vai fazer com esse número. Olha só o que o exercício nos dá de informação. O exercício nos diz o seguinte, que cada pessoa conta... Cada pessoa conta 1 ervilha
por segundo, né? Então, é isso que o exercício fala. Que cada uma dessas pessoas vai lá contar uma ervilha. 1, passou um segundo. 2, passou mais um segundo. 3. E isso todas as 8 bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, se você considerar esse total de pessoas, quantas ervilhas serão contadas por segunda? Se você levar em consideração esse total de pessoas, quantas ervilhas serão contadas por segundo por todas essas pessoas? Ora, se uma pessoa conta uma ervilha por segundo, então 8 bilhões de pessoas vão contar 8 bilhões de ervilhas por segundo. Então, ó, 8 bilhões de pessoas contarão 8 bilhões de ervilhas por segundo. Tudo bem? Isso é algo fácil de você imaginar. Só você imaginar. Pensa você, uma pessoa só, contando uma ervilha por segundo. Agora pensa o planeta inteiro junto com você no mesmo compasso. Vão ser quantas ervilhas por segundo? O total de gente que está contando no planeta. No caso aqui, 8 bilhões de pessoas. Então, já percebemos isso. Agora, qual é a questão? Quanto tempo vamos precisar para contar 1 mol de ervilhas? Isso, gente, todo mundo junto, ao mesmo tempo. Primeira coisa é aquela informação que a gente nunca pode esquecer. 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Nesse caso, a gente está falando de 1 mol de ervilhas. Então, vai ser 6,02 vezes 10 elevado a 23 ervilhas. Beleza? Então, essa é a quantidade que a gente precisa contar. Gente, tudo que a gente vai fazer daqui em diante é baseado em uma regra de 3. Mas eu já vou fazer diretão para não precisar perder muito tempo. Observe o seguinte. Primeiro, eu sei que serão contadas por segundo 8 bilhões de ervilhas a cada segundo. Se eu pegar o total de ervilhas e dividir pelo tanto de ervilhas contado por segundo, eu estou descobrindo aí a quantidade de segundos que eu vou precisar para contar esse total de ervilhas. É só você pensar da seguinte maneira. Em 1 segundo, a população toda vai contar 8 bilhões de ervilhas. Quantos segundos eu preciso para contar 6,02 vezes 10 elevado a 23 ervilhas? Isso daí, gente, é uma regra de 3, que na hora que você multiplica cruzado, você vai chegar no seguinte. Pega isso, que é o totalzão de ervilha, e divide pelo tanto de ervilha aqui, que é contada em 1 segundo, aí você vai ter quantos segundos você precisa. Então, olha lá. Quantos segundos? É só você fazer o seguinte cálculo. 6,02 vezes 10 elevado a 23 ervilhas. Isso aqui eu vou dividir pelo tanto que eu conto em 1 segundo. 8 vezes 10 elevado a 9 ervilhas por segundo, né? Eu vou cortar ervilha com ervilha, vai sobrar o segundo aqui, que é a unidade que vai subir, que é a unidade aqui que eu quero, que é quantos segundos. Então, ó, primeiro você faz essa divisão aqui, que é a divisão dos decimais, e depois você faz a divisão das potências. 6,02 dividido por 8 vai dar 0,7525, beleza?
E aí agora a gente vai fazer a divisão aqui. Mantém a base e subtrai os expoentes. 23 menos 9 vai dar 14. Então, gente, para contar 1 mol de ervilhas, a gente precisa dessa quantidade de segundos. Mas, cara, segundo, eu quero saber isso em anos. Quanto tempo vai levar. Então, a gente vai começar agora a transformar de segundo para minuto, de minuto para hora, hora para dia e dia para anos. Tudo bem? Então, olha lá. Como que eu faço para transformar de segundo para minutos? Isso também é uma regra de 3. Mas, na prática, você vai pegar isso daqui e vai dividir por 60. Por quê? 1 minuto tem 60 segundos. Quantos minutos serão isso aqui tudo de segundos? Na hora que você fizer a multiplicação cruzada, vai dar isso daqui dividido por 60. Então, olha lá, próxima pergunta é: quantos minutos? Vai ficar assim, ó, gente. Observe que eu não coloquei notação científica. Por quê? Eu vou ficar transformando tanto. Se eu ficar toda hora transformando para notação científica, eu vou ficar perdendo tempo. Deixa para fazer isso mais pro final. Tudo bem? Então, eu vou pegar o 0,7525 vezes 10 elevado a 14 segundos e vou dividir por 60 segundos. Corta aqui, corta aqui. Isso aqui vai dar 0,0125 vezes 10 elevado a 14 minutos. Tudo bem? Ó, então, de segundo eu transformei para minuto. Só que eu quero continuar essa transformação, né? Agora eu quero saber quantas horas eu vou levar. Tudo bem? Gente, para transformar de minuto para hora, também divide por 60, porque 1 hora tem 60 minutos. Então, você vai pegar este resultado aqui e vai dividir por 60. Então, vai ficar assim, ó, 0,0125 vezes 10 elevado a 14, dividido por 60. Corta, corta. Aí, aqui o resultado vai dar 0,000209 vezes 10 elevado a 14 horas. Beleza, pessoal? Aí, como esse número já tá ficando, esse decimal aqui tá ficando extremamente pequeno, eu vou já ajustar isso aqui para notação científica, porque eu ainda vou continuar as divisões. E aí eu não quero que isso aqui fique muito, muito pequenininho. Tudo bem? Porque eu tô sempre pegando esse decimal e dividindo aqui, tá vendo? Então, eu vou já transformar isso aqui para a notação científica do jeito certinho. Como que vai ser? Eu vou ter que pegar e copiar isso aqui, o 209, a vírgula vem aqui, tudo bem? Repete o vezes 10. Agora a gente tem que ajustar o expoente. Ora, a vírgula saiu daqui e veio para cá, né? Aumentou o número. Em quantas casas? 1, 2, 3, 4. Se aumentou o número em 4 casas, o expoente diminui em 4. 10. Pronto. Agora eu vou transformar essa quantidade de horas para dias. Então, eu quero saber aqui, ó, quantos dias. Como que você vai fazer isso? Pega aquele valor lá, 2,09 vezes 10 elevado a 10. E agora eu vou dividir por quanto, gente? Um dia tem quantas horas? 24 horas. Então, aqui eu vou dividir por 24. Corta, corta, vou pegar o 2,09, dividir por 24 e repetir o vezes 10 elevado a 10. Isso daqui vai dar 0,087, essa divisão aqui, e eu repito o 10 elevado a 10. Isso aqui vai ser igual a dias. Tudo bem? Para finalizar, para a gente ter uma noção desse número, agora eu quero saber quanto que esses dias representam em anos. Vou escrever aqui para ter espaço, né? Agora eu quero saber em anos. Ora, um ano tem quantos dias? 365. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir por 365 dias. E aí, a gente vai chegar no valor de 0,000239 vezes 10 elevado a 10 anos.
Vamos arrumar aqui a nossa notação científica. Repete esse número aqui, 239, bota vírgula aqui, vezes 10 elevado a 10. Agora, a 10 não, perdão, vezes 10 elevado a, vamos descobrir. Desse número para esse, houve um aumento. Aumentou quantas casas? 1, 2, 3, 4. Então, o nosso expoente vai diminuir 4. De 10 ele vai para 6. Então, aqui a gente tem a quantidade de anos. Para você ter uma noção de quanto isso significa, gente, 10 elevado a 6 é a mesma coisa que milhão. Então, a população inteira da Terra ia levar 2,39 milhões de anos para contar 1 mol de ervilhas na taxa de 1 ervilha por segundo. Muito grande esse número mol. Mesmo com a ajuda de toda a população da Terra, a gente ia levar uma eternidade. Tudo bem? Agora nós vamos para a questão número 3. Prestem atenção. 1.000 toneladas de areia contém cerca de 1 trilhão de grãos de areia. Quantas toneladas de areia são necessárias para formar 1 mol de grãos de areia? Super simples, gente. O que vai acontecer aqui é vocês talvez se confundirem um pouco com os valores, mas está bem claro e bem descrito aí a nossa regra de 3. Então, vamos lá. Questão número 3. Então, ele diz o seguinte, que dentro de 1.000 toneladas de areia é possível ter ali em torno de 1 trilhão de grãos de areia. Então, olha lá. 1.000 toneladas vão ter ali dentro 10 elevado a 12, que é 1 trilhão de grãos de areia. Tudo bem? Aí ele faz a seguinte pergunta. Quantas toneladas? É aquilo que ele quer saber. O seu X da questão vai ficar aqui, ó, embaixo das toneladas. Quantas toneladas a gente vai ter dentro de 6,02 vezes 10 elevado a 23 grãos? O que é isso que eu fiz, gente? Ele pergunta quantas toneladas tem em 1 mol de grãos. Mas você sabe que em número, 1 mol, em quantidade, 1 mol significa esse número aqui. Por isso que eu já coloquei direto um número de avogado, entendeu? Eu não queria colocar 1 mol, senão eu ia ter que fazer uma outra regra de 3 depois. Eu posso já colocar o valor logo que eu quero. Agora, gente, é só você vir aqui, multiplicar, cruzado. E aí você vai ter o seguinte, esse extremo vezes esse, vai ficar 1.000 toneladas vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 grãos. Agora você coloca o sinal de igual e faz o x vezes aquilo ali. Vai ficar x vezes 10 elevado a 12 grãos. Do lado esquerdo da igualdade a gente tem a unidade grãos, que é número de partículas, e do lado direito também. O que você vai fazer? Você vai vir e corta. A gente não vai cortar a tonelada, porque não tem nada para cortar do lado de cá, e a gente precisa ter uma unidade de medida no final do nosso cálculo. E é exatamente a tonelada, porque o x está embaixo de tonelada. Tudo bem? Feito isso, agora a gente vai partir para as multiplicações. Para facilitar a nossa vida, olha só o que a gente vai fazer. Gente, 1.000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3, né? 10 vezes 10 vezes 10, que é 10 elevado a 3, é igual a 1.000. Então, eu estou substituindo 1.000 por 10 elevado a 3. Repete tonelada aqui. Aí, aqui, vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Tudo bem? Isso é igual a x vezes qualquer coisa é igual a qualquer coisa x. Então, vai ser 10 elevado a 12 x. Tudo bem? Para ficar mais bonitinho, vamos inverter aqui, para o x ficar do lado esquerdo. Vamos trocar aqui a equação de lado, né? Então, vai ficar 10 elevado a 12 x. Isso aqui é igual a 10 elevado a 3 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 t. Olha, professora, por que você tirou
tirou o ter daqui e colocou no final? Porque é uma unidade de medida. E a unidade, querendo ou não, ela está multiplicando o seu número. E aí, a ordem dos fatores não altera o produto. Tudo bem? Bom, o que a gente quer saber, pessoal? A gente quer saber o valor de x, né? Você pode fazer essa multiplicação? Pode. Vamos fazer. Então, ó, antes da gente passar isso aqui para cá, vamos fazer essa multiplicação. Primeiro, eu tenho esse número decimal e não tenho nenhum outro número decimal. Na verdade, a gente tem, só que ele não está aparecendo. É um 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse número decimal e multiplicar pelo 1, que vai dar ele mesmo. Então, na prática, a gente repete esse número aqui, ok? Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma multiplicação de potências. E essas potências aí têm a mesma base. Então, quando eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e faz o que com os expoentes? Soma. E aí, então, aqui vai dar 3 mais 23, 26. Repete a unidade, que é a tonelada. Tudo bem? Fiz isso. E agora? Agora sim, a gente vem aqui e isola o x e pega esse 10 elevado a 12 que está aqui multiplicando o x e passa dividindo. Opa, o que a gente tem agora? A gente tem uma divisão com notação científica. Aí você vira para mim e fala, mas professora, esse número aqui embaixo não tem notação científica, mas ele pode ficar. Gente, para eu transformar isso aqui em notação científica, basta eu vir fazer isso daqui, ó. Pronto. Ué, qualquer coisa vezes 1 é igual a qualquer coisa. Então, o fato de eu ter colocado esse 1 aqui não muda em nada o valor. Mas agora a aparência disso aqui é uma aparência de notação científica. O que vocês têm que fazer agora? Fazer essa divisão, que é a divisão dos números decimais, e depois essa divisão, que é a divisão da potência. Tudo bem? Então, a gente vai ter o seguinte, x é igual a qualquer coisa dividido por 1, qualquer coisa. Repete o vezes. Agora, nós temos uma divisão de potência. É de mesma base? É. Então, mantém a base. Como é uma divisão, o que você faz com os expoentes? Subtrai os expoentes. Então, vai ficar 26 menos 12, que dá 14, né? Exatamente. 14. Então, dá 6,02 vezes 10 elevado a 14 toneladas. Tá aí o resultado do exercício número 3. Bom, pessoal, agora a gente vai para o exercício número 4. Prestem atenção. O sal de Epsom é o sulfato de magnésio heptahidratado. Aí ele ainda coloca para vocês aí a fórmula química dessa substância. Quantos mols há em 5,15 gramas desse composto? E quantas fórmulas unitárias, ou seja, quantas partículas a gente vai ter dentro dessa massa? Qual massa é essa? Os 5,15 gramas do composto. Então, aqui a gente tem que fazer 2 cálculos, uma vez que são 2 perguntas. Tudo bem? O primeiro cálculo é a transformação de massa para quantidade de matéria. E o segundo cálculo é a transformação de quantidade de matéria para número de partículas. No caso aqui, as fórmulas unitárias. Então, a gente vai envolver os cálculos químicos 1 e 2, que a gente viu anteriormente, tá? Então, vamos lá. Primeiro, gente, sempre importante, anote a fórmula química da substância em questão. No caso aí, é o sulfato de magnésio heptahidratado. MgSO4 7H2O. Tudo bem? Já expliquei isso aqui uma vez para vocês. Isso aqui não é uma multiplicação, isso aqui só indica que essa estrutura aqui está contando com 7 moléculas de água, que fazem parte da estrutura. E aí isso tudo junto vai formar uma partícula, que não é uma molécula, porque não está ocorrendo ligação do tipo covalente aqui, apesar de ocorrer aqui, mas aqui não ocorre. Então aí a gente tem o que a gente chama de célula unitária, porque aqui ocorre ligação do tipo iônica. Tudo bem? Então agora, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar a massa para número
de mols. Tudo bem? Então, o que eu quero fazer é transformar M, que é massa, para N, que é número de mols, tá? A massa, o exercício já me deu 5,15 gramas. Isso aqui eu quero saber quanto que isso representa em número de mols. Vocês já estão, né, bem treinados a saber que para a gente fazer uma transformação de massa para número de mols, a gente precisa de uma outra informação. E essa informação é a massa molar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o cálculo da massa molar dessa substância. Então, como que a gente faz isso? Vamos lá, separar os elementos que formam a substância. Primeiro, a gente tem o Mg, depois a gente tem o S, depois a gente tem o O e por fim a gente tem o H, porque o O se repete ali de novo, né? Agora a gente vai colocar as quantidades de cada um desses aqui, né? O Mg a gente só tem 1. O S também é só 1. O O a gente tem 4 aqui e aqui a gente tem 1. Só que tem um coeficiente aqui, né? Esse 7 multiplica com 1 que está aqui. Então, é 7 vezes 1, que dá 7, mais 4, 11. E o H, nós temos 2 aqui. Só que o coeficiente está multiplicando. Então, é 2 vezes 7, que dá 14. Beleza, essas são as quantidades. Essas quantidades a gente vai multiplicar pelas massas atômicas de cada um desses elementos aqui. Então, vamos já colocar aqui o sinal de multiplicação. Primeiro é o magnésio. Você vai pegar a sua tabela periódica e procurar o magnésio. A massa atômica do magnésio é 24,3. A massa atômica do enxofre é 32. A massa atômica do oxigênio é 16 e a do hidrogênio é 1. Vamos agora fazer essas multiplicações para, enfim, depois a gente fazer o somatório disso daí. 1 vezes 24,3, 24,3. 1 vezes 32, 32. 11 vezes 16, 176. E 14 vezes 1, 14. Agora o que a gente vai fazer é somar essas quantidades. Então, a gente tem o seguinte: 24,3 mais 32 mais 176 mais 14. E aí, a gente vai ter o valor de 246,3 U. Isso aqui é a nossa massa molecular. Para a gente chegar na massa molar, basta a gente trocar a unidade de medida. 246,3 gramas por mol. Tudo bem? Pronto, encontramos a massa molar. E aí, o que a gente vai fazer agora? Com essa massa molar ali, a gente pode montar a nossa regra de 3 ou aplicar naquela formulazinha matemática. Como eu já fiz regra de 3 bastante, vamos utilizar dessa vez a fórmula matemática. Qual é a formulazinha matemática que a gente vai utilizar? Essa aqui, ó. Nzinho é igual a Mzinho sobre Mzão. Número de mol, massa, massa molar. Vamos só substituir na fórmula. Nzinho é o que eu quero saber, ó. Quem é o Mzinho? O Mzinho tá aqui, ó, 5,15 gramas. E quem é o Mzão? O Mzão tá lá, ó, 246,3. 246,3 gramas por mol. Corta, corta. Vai sobrar o mol, que é exatamente a unidade de medida do meu N. E a gente vai ter que N é igual. É só você pegar o 5,15 e dividir por 246,3. Aqui a gente tem N igual a 0,0209 aproximadamente mol. Pronto, a primeira questão foi respondida, que é o número de mols que a gente tem em 5,15 gramas
desse composto. Agora eu quero saber quantas partículas eu tenho nesse 5,15. Gente, se 5,15 é igual a esse tanto de número de mols, agora a gente vai usar a outra fórmula matemática para poder fazer o cálculo do número de partículas. Que fórmula é essa? Essa daqui, ó. Número de partículas é igual a número de mol vezes o número de Avogadro. Tudo bem? Então, olha lá, o que eu quero saber é o Nzão, que é o meu número de partículas. O número de mol, eu calculei ali, ó, 0,0209. E o número de Avogadro é aquele que a gente conhece, 6,02 vezes 10 elevado a 23 por mol, que eu também posso chamar de mol na menos 1. E aí, o que eu tenho? Esse mol está em cima, esse mol está embaixo. Corta. Agora eu vou multiplicar isso por isso. Isso aqui é um número decimal, eu multiplico pelo 6,02. Vai dar N igual a 0,1258 aproximadamente. E o vezes 10 elevado a 23, eu repito. Beleza? No caso aqui, partículas, que são as minhas fórmulas unitárias. Mas esse número aqui não está em notação científica. Colocando em notação científica, o que você vai fazer? Move a vírgula uma casa para frente, vai ficar 1,258. Você aumentou o número em uma casa. Então, você vem no expoente e diminui em 1. Tá aqui a quantidade de partículas que você vai encontrar em 5,15 gramas do sulfato de magnésio heptahidratado. Vamos agora para a questão número 5. Essa questão conta com 4 itens diferentes. Então, vamos lá. Calcule a massa em microgramas. Então, ele já quer a massa em microgramas. E ele está dizendo quanto que equivale uma micrograma. 10 elevado a menos 6 gramas. E aí ele fala para você usar a tabela periódica quando necessário. Vai ser necessário, tá? Então, você tem aí 4 itens que são valores ali ou de número de partículas ou de mol de diferentes substâncias, diferentes aí elementos químicos, né? E aí a gente tem que fazer essa transformação para massa. E tem que ser massa em microgramas, tá? Então, vamos lá para a questão 5, letra A. Na letra A, ele quer que você transforme 5,7 vezes 10 elevado a 15 átomos do elemento químico mercúrio. Esse aqui é o mercúrio, tá? Para massa, tá? Então, ó, o que eu tenho aqui, gente? Aqui eu tenho o número de átomos. Então, eu tenho o N, tudo bem? Esse aqui é o Nzão, número de átomos. É o que eu tenho. O N, eu sei que eu posso transformar ele para Nzinho, que é o número de mols. Tudo bem? Como? Por meio dessa fórmula aqui, ó. Nzão é igual a Nzinho vezes o número de Avogadro. Tudo bem? Então, ó, isso aqui eu tenho. Isso aqui eu sei, que a gente tem que saber o número de Avogadro. Falta eu descobrir o Nzinho. Quando eu descobrir o Nzinho, aí eu vou poder utilizar uma outra formulazinha matemática, que é essa daqui, ó. Nzinho igual a Mzinho sobre Mzão. E aí eu consigo chegar na minha massa. Gente, o que eu vou fazer agora é algo para agilizar a nossa vida. Não precisa ficar nervoso, é simplesmente manipulação de fórmulas matemáticas. Observe. Gente, o que eu quero saber no fim das contas? É a massa. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou isolar a massa. Tudo bem? Isolei a massa. Vou pegar o Mzão que está aqui embaixo e vou passar para o lado de lá multiplicando. Então, vai ficar Nzinho vezes Mzão. Tudo bem? Só manipulei aí. Mudei a ordem das coisas. Tranquilo? Tudo bem. Agora, o que acontece? Para eu calcular a massa, eu preciso do número de mols e da massa molar.
A massa molar eu vou encontrar na tabela. O número de mols eu vou ter que encontrar por essa formulazinha aqui. Então, o que eu vou fazer com essa fórmula? Nessa fórmula eu vou isolar o Nzinho, porque é ele que eu quero saber. Isola o Nzinho. Então, você vai pegar o Na, que está multiplicando, e vai passar para o lado de lá dividindo. Então, vai ficar assim, ó, Nzão sobre Na, beleza? E aí, agora eu vou juntar essas duas fórmulas numa só. Para que isso? Para o meu cálculo ir de uma vez, para não ficar fazendo em etapas. Olha lá, tá vendo essa formulazinha aqui? O que eu vou fazer? No lugar do Nzinho, eu vou substituir isso daqui, tudo bem? Então, ó, Mzinho é igual a... O Nzinho é igual a N, Nzão sobre Na. Então, vai ficar aqui, ó, Nzão sobre Na, tudo bem? O que tá faltando aqui? O Mzão. O que eu fiz aqui, gente? Eu fundi as duas fórmulas matemáticas que vêm de uma regra de 3 para eu poder fazer o cálculo da minha massa de uma vez só. E aí, essa fórmula matemática que eu fundi, eu vou usar em todos os itens. Tudo bem? Então, vamos lá. A massa é igual ao número de partículas, que está aqui, vezes a massa molar, que eu vou procurar na tabela periódica, vezes o número de Avogadro, que a gente sabe. Então, olha lá como é que vai ficar isso daqui, gente. Massa é igual. Número de partículas, 5,7 vezes 10 elevado a 15. Isso aqui eu vou multiplicar pela massa molar do mercúrio. Aí você pega a sua tabela periódica, que está lá no seu livro, e procura o mercúrio. O mercúrio, gente, ele está bem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui o mercúrio. A massa molar dele é esse númerozinho aqui embaixo, que é 200,6. E aí, gente, você só muda a unidade de U para gramas por mol. Então, vai ficar 200,6 gramas por mol. Isso aqui eu vou dividir pelo quê? Pelo número de Avogadro, que é o 6,02 vezes 10 elevado a 23 mol a menos 1. E aí, gente, aqui eu vou cortar mol com mol, tudo bem? E essa unidade é a unidade que vai sobrar, que é a unidade de massa. No final, a gente ainda vai ter que fazer um processo, porque a massa ele quer em microgramas, mas deixa isso para depois, tá? Então, olha lá, pessoal, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos fazer essa multiplicação aqui em cima e depois a gente faz a divisão. Então, eu vou multiplicar o 5,7 com o 200,6. Aí, você vai lá, pega a sua calculadora, 5,7 vezes 200,6. Isso aqui vai dar 1.143,42. Tudo bem? E aí, o que eu faço com esse 10 elevado a 15? Repete, que ele não está multiplicando nada aqui por enquanto, né? Repetir. Aí, repete a unidade grama, e isso daqui eu vou dividir pelo número que está aqui embaixo. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Agora, o que a gente tem aqui? A gente tem uma divisão com notação científica. Eu vou dividir esse número decimal por esse, e depois essa potência por essa. Tudo bem? Vai ficar assim, ó, massa igual. Só você pegar o 1.143,42 e dividir pelo 6,02. Isso aí vai dar 189,94 aproximadamente. Tudo bem? E aí agora a gente vai fazer a divisão da potência. A base é a mesma, mantém. O que a gente faz com os expoentes? A gente subtrai os expoentes. 15 menos 23, ora, isso aqui já sei que é negativo, né? Então, isso aí vai dar o quê? É só você fazer 23 menos 15 e manter ali o negativo, né? 23 menos 15, 23 menos 10 dá 13, menos 5 dá 8. 8. E a gente coloca aqui gramas. Pronto, chegamos no resultado. Só que o resultado está em gramas e ele não quer em gramas, ele quer em microgramas. E eu sei o seguinte, que micro é 10 elevado a menos 6. Então, sabe o que você vai fazer?
Você vai pegar essa potência que está 10 elevado a menos 8 e vai modificar aqui o nosso número total aqui para que a potência fique em 10 elevado a menos 6. Por quê? Olha lá. Massa. Como é que eu faço para essa potência ir para 10 a menos 6? Ela tem que aumentar. Lembrando, né? Quanto menor o número negativo, na verdade, maior ele é, né? Esse número aqui, no caso. Então, ó, ele tem que aumentar 2 casas, né? Para isso aqui aumentar 2 casas, isso aqui tem que diminuir 2 casas. Correto? Então, eu vou andar com a vírgula 2 casas para trás. Vai ficar 1,8994 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo bem? De novo, recapitulando. Eu quero diminuir, aliás, eu quero aumentar esse número aqui para menos 6. Então, eu tenho que aumentar 2 casas. O que eu faço aqui, eu faço o contrário aqui. Então, aqui eu tenho que diminuir 2 casas. Tudo bem? Diminuir aqui, o número aumentou. E aí, gente, olha que interessante. Uma micrograma é 10 elevado a menos 6. Então, no lugar desse 10 elevado a menos 6 aqui, eu vou colocar o símbolo de micro, que é o mi, aquela letra grega. Então, aqui eu tenho que a massa é igual a 1, já vou dar uma arredondada aqui. 1, bom, esse 9 arredonda esse 9, que arredonda esse 8, então vai ficar 1,9. Tudo bem? Vezes não, porque o negócio ali todinho vai virar micro, né? Peraí. Microgramas. Então, ó, esse 10 elevado a menos 6, ele tá aqui, ó, dentro desse símbolo. E aí eu tenho a minha massa em microgramas. Pessoal, agora a gente vai para o item B. No item B, ele quer saber qual é a massa, né, de 7,9 vezes 10 elevado a menos 9 mol de hafnio. Hafnio é um elemento químico cujo símbolo é HF. Tudo bem? No caso da B, gente, aqui é tranquilo, porque para transformar de mol para massa é só um passo, né? E para esse passo a gente vai utilizar essa formulazinha matemática aqui. Nzinho é igual a Mzinho sobre Mzão. A gente não precisa fazer aquela fusão das duas fórmulas matemáticas ou fazer o cálculo em 2 etapas, porque o que ele quer aqui é massa e eu tô com mol. Se eu tivesse com número de partícula, eu ia ter que fazer a fusão das fórmulas ou fazer o cálculo em 2 etapas. Mas aqui eu não tô com número de partículas, eu tô com mol. Então é só um cálculo mesmo que a gente vai fazer. Então, ó, eu quero saber a massa, né? Então vou isolar a massa aqui. Massa é igual a Nzinho vezes Mzão. Tudo bem? Agora tem que substituir no N esse valor aqui e o Mzão é a massa molar do hafnio que a gente vai olhar na tabela periódica, tá? Então, a massa é igual a 7,9 vezes 10 elevado a menos 9 mol. Isso aqui eu vou multiplicar pela massa molar do hafnio, que está bem aqui, ó, na tabela periódica. Ai, aqui, ó, HF. A massa molar do hafnio é de 178,5. No caso aqui, gramas por mol. E aí, gente, esse mol tá em cima e esse mol tá embaixo. Corta. Sobrou grama, que é a unidade da minha massa. Tudo bem? Só não esquecer que no final tem que colocar em micrograma. Então, a massa vai ser igual a... Gente, o que você vai fazer? Você vai multiplicar esse número decimal por este número aqui, né? Então, vai ficar assim. 7,9 vezes 178,5, tá? Isso daí, gente, dá 1410,15. E o que você faz com essa potência de 10 aqui? Repete. E a unidade de medida que não pode esquecer. Gente, já tá meio caminho andado. A gente já encontrou a massa em gramas. Não tá em notação científica, mas a gente vai ter que organizar isso aqui mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que colocar essa massa em microgramas. Lembrando lá, micrograma 10 elevado a menos 6. Então, tem que dar um jeito de aqui, ó, aparecer o 10 elevado a menos 6. Para ser 10 elevado a menos 6, esse expoente, ele tem que aumentar de novo, só que ele tem que aumentar em 3, né? Porque menos 9 para menos 6
3. Então, aqui vai aumentar em 3. E aí, o que eu tenho que fazer com a minha vírgula aqui? Tem que diminuir esse número em 3 casas. Então, a vírgula vai andar 3 casas para trás. E aí, eu vou ter isso daqui, ó. 1, 2, 3. 1,410, e aí o 15 aqui, vezes 10 elevado a menos 6 gramas. Opa, a gente viu no exercício anterior que 10 elevado a menos 6 é a mesma coisa que micro, tudo bem? Então, você vem aqui e repete. Vou dar uma arredondada nesse número aqui, que ele está muito grande. Vai ser 1,4. Tem um aqui, né? Arredonda para baixo, 1,4. E aí, o 10 elevado a menos 6 vai ser micro. E aqui, o G de gramas. Então, esse 10 elevado a menos 6 ele está aqui dentro, ó. Dentro do micro. Tá aí o resultado do item B da questão 5. Agora, a gente vai para o item C. O item C pede para que a gente calcule aí a massa de 3,5 micromol de gadolínio. Gadolínio é um elemento químico cujo símbolo é o GD, tudo bem? Gente, de forma semelhante ao item B, a gente vai fazer no C. Tá em mol já, na verdade tá em micromol e isso facilita a nossa vida, vocês vão ver. Tá em micromol e a gente só tem que transformar para massa. Então, a gente vai utilizar a mesma formulazinha. Nzinho igual a Mzinho sobre Mzão. Como é massa que a gente quer saber, isola a massa. Vai ficar assim, a gente vai aplicar essa formulazinha matemática aqui, tudo bem? E aí, gente, o fato disso aqui já tá em micromol facilita a nossa vida no final, porque a gente não vai precisar transformar para micro, porque isso aqui já tá em micro. Observe como a matemática é joia. Olha lá, o que a gente tem que fazer? Substituir aqui isso daqui, e no lugar do Mzão, que é a massa molar, a gente tem que olhar na tabela periódica lá da informação do gadolínio. Então, vai ficar assim, ó, massa é igual. No lugar do N, 3,5 micromol. Coloca do jeito que tá, tudo bem? Isso aqui eu vou multiplicar. Aí tu vai lá na tabela periódica, vamos procurar o gadolínio. Gadolínio, cadê o gadolínio? Ai, ai. Gadolínio, tá aqui embaixo. Aqui, ó. Gadolínio tá bem aqui, ó. GD, tudo bem? A massa molar do gadolínio é 157,3 gramas por mol. Pessoal, ai, Jesus. Pessoal, esse mol tá embaixo e esse mol tá em cima. Eu vou cortar mol com mol. O micro fica, porque eu não tenho nenhum outro micro para cortar com ele. Gente, esse micro, ele tá multiplicando o mol. Então, eu posso cortar o mol com esse mol e o micro fica. Deixa ele aí, uma hora ele vai encontrar teu rumo, entendeu? Então, corta mol, corta mol. E aí, o que você vai fazer agora? Você vai pegar e vai multiplicar o 3,5 pelo 157,3. 3,5 vezes 157,3. Isso aí vai te fornecer isso aqui, ó. 550,55. Tudo bem? Essa multiplicação aqui. Tá, aí eu continuo escrevendo. Gente, o micro sobrou. Então, eu boto ele aqui. Sobrou. O que mais que sobrou? O grama. Acabou. Já tem o seu resultado da massa e já está em micrograma. Tá vendo que legal o fato desse micro estar aqui? Ele já gerou o nosso resultado no final, sem a gente precisar ficar movendo vírgula e mudando expoente de potência. Tranquilo? Tá aí o nosso item C. E agora, para finalizar a questão 5, a gente vai para o item D. No item D, ele pede para que a gente calcule a massa de 6,3 vezes 10 elevado a 24 átomos, ou seja, número de partículas, de antimônio, cuja símbolo químico é SB. Gente, no caso da D, a gente vai fazer que nem na A, porque aqui não está em mol, então não é um passo só o cálculo. Aqui está em átomo, então de átomo, número de átomo tem que transformar para mol e de mol tem que transformar
para massa. Mas, como eu ensinei para vocês no item A, a gente pode fazer isso tudo de uma vez, fazendo a fusão das nossas fórmulas matemáticas. A primeira que a gente tem é o N igual a Nzinho sobre Mzão, tudo bem? E a outra é o Nzão igual a Nzinho vezes Na, tudo bem? Essas são as duas fórmulas. O que a gente quer saber? A gente quer saber o Mzão. Então, vamos isolar o Mzão. Mzão é igual a Nzinho vezes Mzão, tudo bem? E aqui na outra fórmula, a gente vai encontrar o Nzinho. Então, vamos isolar o Nzinho. O Nzinho é igual a Nzão sobre Na. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui, que é o Nzinho, igual a Nzinho, e você vai substituir aqui, ó. E aí vai ficar assim, ó. Mzinho é igual a Nzão sobre Na. E não esquece aqui de multiplicar pelo Nzão. Tá aí a nossa fórmula fundida, junta, pra gente calcular a massa desse carinha aí. Então, agora vamos fazer a substituição. Vai ficar assim, massa é igual. Quem é o Nzão? É isso aqui, ó. 6,3 vezes 10 elevado a 24. Isso eu vou multiplicar pela massa molar do antimônio. Aí você vai lá na tabela periódica, você vai ver aqui, ó, o antimônio tá aqui, ó. E a massa molar dele é 121,8 gramas por mol. Isso aqui, gente, a gente vai dividir pelo número de Avogadro, que você nunca pode esquecer. 6,02 vezes 10 elevado a 23 mol elevado a menos 1. Então, ó, eu tenho mol em cima, mol embaixo, corta. Só vai sobrar grama, que é a unidade de medida, tudo bem? Então, vai ficar assim, ó, massa é igual. Primeiro, vamos fazer essa multiplicação deste número aqui com este número aqui, tudo bem? Então, você vai pegar o 6,3 e vai multiplicar pelo 121,8. Isso aí vai nos fornecer o valor de 767,34. Tudo bem? O que eu faço com esse 10 elevado a 24? Repete. E vou repetir também a unidade que sobrou, que é o grama. Isso aqui eu vou dividir pelo 6,02 vezes 10 elevado a 23. Agora o que a gente tem é uma divisão com notação científica, tá? Vou fazer essa divisão aqui e depois eu vou fazer essa divisão aqui, ok? Vai ficar assim, Mzinho é igual. Vou dividir 767,34 por 6,02. Espera aí, deu um erro aqui. 767,34 dividido por 6,02 dá 127,47, mais ou menos, arredondando, tá? Então, fiz essa divisão. Repete o vezes aqui. Agora, eu vou fazer a divisão de potência. Divisão de potência vai dar o seguinte, gente. Mantém a base, porque ela é igual, e subtrai os expoentes. 24 menos 23, 1. E mantém aqui a unidade de medida, grama. Tá, chegamos no valor da massa, mas ele quer, lembra lá, em microgramas, então vamos ter que movimentar a vírgula, não tem jeito. Gente, eu tenho que transformar esse 1 para menos 6. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir ele. Eu tenho que diminuir de menos 1 para 0, de 0 para menos 1 para menos 2, e assim vai até o menos 6. Então, quantas unidades eu tenho que diminuir o 1 até que ele chegue no valor de menos 6? A gente tem que diminuir o 1 aí, gente, 7 unidades, né? E aí, no que a gente diminui 7 unidades, a gente vai chegar aqui no 10 elevado a menos 6. Só que aí, o que a gente faz com esse número? Se aqui eu estou diminuindo, aqui, esse número, eu vou ter que aumentar. Então, eu vou aumentar 7 casas. Eu vou pegar essa vírgula que está aqui e eu vou levar ela para frente 7 casas, tá? Então, vai ficar 1, 2, 7, 4, 7. Então, a vírgula estava aqui. 1, 2. Agora, eu vou incluir aí 5 zeros para completar minhas 7 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? E aí, gente, o que a gente tem aqui? Esse número aqui enorme.
É, foi a questão que pediu, né? Vou até colocar o ponto aqui, o separador de milhar, para facilitar, ó. Eita lasqueira, 1.274.700.000. Aí isso daqui é microgramas. Tudo bem? Tá aí o resultado do nosso item D da questão 5. Pessoal, chegamos na questão número 6. Acompanhe comigo. Calcule a massa, então que ele quer saber o Mzinho, em gramas, graças a Deus, né? De uma só molécula de água, tá? Então, olha lá. O que o exercício nos pede é a massa, ok? E ele quer a massa de uma molécula, apenas uma, tá, gente? Molécula de água. Pessoal, aqui ele quer a massa em gramas. Se ele quisesse a massa molecular, por exemplo, é fácil. É só a gente calcular a massa molecular da água, olhando as massas atômicas na tabela, e a gente ia fazer o cálculo rapidinho e pronto. Mas ele não quer a massa molecular, ele quer a massa normal mesmo. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que descobrir ali quanto que é aquele valor para uma molécula em gramas, né? Como que a gente faz isso? Gente, a gente pode fazer da seguinte forma. Primeiro, a gente encontra a massa molar da água. A massa molar é a massa que eu tenho em 1 mol. E aí eu vou descobrir o seguinte, quantos mols vão representar uma molécula? E aí sim a gente consegue calcular a massa em gramas de uma molécula só. Então, primeira coisa, vamos para a massa molar da água. Ó, H e O. Tenho 2 Hs e eu tenho 1 O. Isso aqui eu vou multiplicar pelas suas massas atômicas que estão na tabela. Aqui é 1U e aqui é 16U. Tudo bem? Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 16. Somando, a gente tem 18U. Gente, isso é a massa molecular. A massa molar é o mesmo número, a unidade que muda, gramas por mol. Tudo bem? Essa informação vai ser crucial. Gente, esse exercício vamos fazer por regra de 3 para facilitar mais o entendimento de todo o processo, tá? Então, olha lá. Gente, isso aqui que a gente acabou de calcular, você deixa guardadinho ali que a gente vai usar depois, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quanto que representa em mol, uma moléculazinha só de água. Como você vai fazer isso? Lembra aquela informação que você nunca pode esquecer? 1 mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tudo bem? Essa é a informação que você nunca pode esquecer. Então, dentro de 1 mol, a gente tem tudo isso aqui. Tudo bem? A pergunta que não quer calar é: quantos mols são uma molécula? Porque é só de uma molécula que a gente está falando. Tudo bem? O que você vai fazer aqui? Multiplicação cruzada. Vai ficar assim, ó. 1 mol vezes uma molécula. 1 vezes 1, né? Então, vai ficar 1 mol vezes molécula. Tudo bem? Isso é igual a x vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Moléculas. E aí, olha lá. Vamos cortar a unidade. Molécula com molécula, sobrou mol. Tudo bem? Gente, o x está do lado de cá. Vou trocar de lado as coisas, tá? Então, vai ficar assim. Qualquer coisa vezes x é igual a qualquer coisa x. Ok? Isso é igual a 1 mol. Bom, o que a gente quer saber é isso aqui, ó. O valor de x. Para isso, a gente isola o x. Vou repetir isso aqui que está desse lado. E vou passar o 6,02 que está aqui multiplicando, dividindo. E o 10 elevado a 23 também, né? Não pode esquecer. Pronto. O que a gente tem aqui? A gente tem uma divisão de números em notação científica. Aí você fala assim, professora,
Isso aqui não tá em notação científica. Eu sei, mas você pode colocar. Gente, o 1 eu posso representar como 1,0. Isso aqui eu posso multiplicar por 10, mas para manter esse valor como sendo 1, qual vai ser o expoente do meu 10? Gente, para que isso aqui se mantenha 1, essa potência aqui ela tem que ser igual a 1. 10 elevado a quanto que dá 1? Viu? O que eu fiz aqui? Eu coloquei o número 1 que estava ali no formato de notação científica. Tá aqui, ó, decimal e potência. 10 elevado a 0 é 1. 1 vezes 1, 1. Continua tudo do mesmo jeito. Tudo bem? Agora a gente vai fazer essa divisão aí de notação científica. Primeiro a gente vai dividir 1 pelo 6,02. Então você vai lá na sua calculadora. 1 dividido por 6,02 dá mais ou menos 0,17, arredondando. Tudo bem? E agora você vai fazer essa divisão de potência aqui. Como a base é a mesma, você mantém a base. E agora você vai fazer o quê? Você vai subtrair os expoentes, porque é uma divisão. 0 menos 23, menos 23. E a unidade aqui, mol. Tudo bem? E aí tá aqui o valor em mol, mas o que ele quer saber é a massa. Para isso a gente vai para outra parte do nosso cálculo, utilizando essa informação aqui e a massa molar que tá bem aqui, beleza? Então, vamos fazer aqui embaixo. Você pode fazer com uma regra de 3 ou você pode aplicar aquela formulazinha matemática, beleza? Vamos aplicar a fórmula matemática. Qual é a fórmula? Mzinho igual a Mzinho sobre Mzão. Tudo bem? Aí olha lá o que você vai fazer. O que eu quero saber é o Mzinho. Isola o Mzinho, vai ser Mzinho vezes Mzão. Mzinho é igual. Quanto é o Nzinho, que é o número de mol? Opa, acabei de descobrir aqui, ó. Então, 0,17 vezes 10 elevado a menos 23 mols. E o Mzão tá aqui, que é a minha massa molar. Isso aí eu multiplico por 18 gramas por mol. O que a gente tem aqui? Mol em cima, mol embaixo. Corta, corta. Sobrou grama, que é a unidade de medida do meu resultado, tá? O que você vai fazer, gente? Você vai multiplicar isso por isso. Coloca aqui. 0,17, mais ou menos, multiplicado por 18, dá 2,99, aproximadamente. Tá, e o que eu faço com 10 elevado a menos 23? Repete. E qual é a unidade de medida? Gramas. Tá aí o seu resultado final. A massa em gramas de apenas uma moléculazinha de água é quase 3 vezes 10 elevado a menos 23, ou seja, 0,00010 gramas. Tá aí a nossa questão número 6. Para finalizar, vamos para a questão número 7. Olha lá, gente, acompanha comigo. 7. Determine o número de moléculas em 1 kg de água. Né? Então, que informação a gente tem? A gente tem a massa de água. A massa de água é igual a 1 kg. Gente, já vou transformar isso aqui para grama, porque eu sei que eu vou ter que trabalhar com grama mesmo. 1 kg é a mesma coisa que 1000 gramas, tudo bem? Porque esse quilo aqui é equivalente a 1000, tá? Beleza, aí eu tenho a massa de 1 kg de água, né? Que é 1 kg igual a 1000 gramas. O que ele quer da gente? Ele quer saber o número de moléculas que tem em 1000 gramas de água. Então, ó, número de moléculas, a gente pode aplicar aquela formulazinha lá. Nzão é igual a Nzinho vezes número de Avogadro. Tudo bem? Então, o número de Avogadro eu sei. O que eu quero descobrir é o Nzão. Falta descobrir o número de mol. Então, não tem jeito. Eu vou ter que primeiro transformar essa massa para a quantidade de matéria e depois eu vou transformar para número de partículas, que são, no caso, as moléculas, tá? Gente,
como são 2 passos, o que eu posso fazer? Aquela fusão nas fórmulas, né? Se você perdeu como é que faz isso, volta lá na questão 5 que você vai ver o que é a fusão das fórmulas. E aí, como que a nossa formulazinha vai ficar? Ó, gente, nesse caso, como eu quero saber o número de partículas, vou ter que voltar aqui, né? Vai ficar assim, N vezes NA. E a outra formulazinha é Nzinho igual a Mzinho sobre Nzão. O que eu quero saber é isso daqui, tudo bem? Então, no lugar do N, eu vou pegar isso daqui e eu vou substituir aqui. Então, vai ficar assim, ó. Nzão é igual a Mzinho sobre Nzão vezes Na. Aqui tá diferente da questão 5, porque o que eu quero saber agora é Nzão. Na questão 5, o que a gente queria saber era o Mzinho. Então, a gente movimentou aí a nossa fórmula matemática, tá? Então, gente, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que ver se a gente tem todos os dados. É isso que eu quero saber. A massa tá aqui, 1000 gramas. O Na a gente sabe de cabeça. Tá faltando a massa molar. Volta lá na questão 6 e você vai ver qual é a massa molar da água. A massa molar da água, que a gente já calculou na questão anterior, é igual a 18 gramas por mol. Tudo bem? E aí vai ficar assim, ó. Nzão é igual. A massa é 1000 gramas. O número de Avogadro é 6,02 vezes 10 elevado a 23, onda menos 1. E a massa molar, 18 gramas por mol. O que vai acontecer aqui, ó? Corta, 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 corta. Não sobrou unidade. Porque aqui é número de partículas, moléculas. Tudo bem? E aí vai ficar assim, ó. Nzão é igual. Gente, 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Tudo bem? Por que eu tô fazendo isso? Para facilitar aqui o nosso cálculo mental, tá? Isso aqui é uma multiplicação que envolve potência. Isso aqui a gente pode repetir aqui, porque não tem nada multiplicando ele. Na verdade, tem o número 1, então ele repete. E aí, mesma base. O que eu faço com os expoentes? Já que é uma multiplicação, soma. Tudo bem? Isso aqui eu vou dividir por 18. Aí, o que você vai fazer? Nzão é igual. Você vai fazer essa divisão aqui. 6,02 dividido por 18, que vai dar ali aproximadamente 0,334. E o 10 elevado a 26 você repete. Para isso aqui ficar bonitão, só você colocar em notação científica corretamente. Então vai ficar assim, ó, Nzão. Para isso aqui ficar em notação científica, repete os algarismos que não são zero, coloca vírgula aqui. Multiplica por 10. Gente, daqui para cá, o número aumentou em uma casa. Então, daqui para cá, o expoente diminui em uma casa. 25. Então, gente, quantas moléculas tem em 1000 gramas de água? 3,34 vezes 10 elevado a 25 moléculas. Aqui, o resultado final do nosso cálculo. E é isso aí. Assim a gente termina a nossa lista de exercícios de cálculos químicos 2. Até a próxima!